Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, estamos aqui, então, dando prosseguimento a esse projeto Salmos, e hoje chegamos ao Salmo 50, em algumas versões bíblicas o Salmo 49 e 50. E esse salmo de autoria de Asaf, é um outro salmista que aparece nessa coleção dos salmos da Bíblia. O salmista aqui ele vai invocar aqui nessa salmodia a necessidade de nós olharmos para nosso Deus como juiz, porque Deus ele é justiça. E por isso mesmo ele vai dizer aqui no seu salmo, nos seus primeiros versículos, que ele chama do alto o céu e a terra, pois vai julgar o seu povo. Esse Deus que vai nos chamar um dia para nos julgar. Reuni à minha frente os meus santos que selaram a minha aliança com sacrifícios. Os céus anunciarão a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouve, meu povo, eu vou falar. Israel, vou testemunhar contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Israel, aqui coloque você, coloque seu nome, coloque o meu nome. Israel, eu sou o teu Deus. E te prepare, porque um dia haverá um juízo. Haverá o juízo particular, aquele que é daquele dia quando nós partirmos desta vida, quando for terminado, encerrado nossa caminhada aqui neste mundo, nessa vida carnal, nós viveremos um juízo particular. E posteriormente, no dia da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, viveremos o juízo, a escatologia da humanidade, onde Jesus vai dizer lá que muitos serão colocados à sua direita como ovelhas, outros à sua esquerda como cabritos. E é certo, meu irmão, minha irmã, que nós receberemos da justiça de Deus um veredito, ou de salvação, ou de condenação pela eternidade. E vai depender muito de nossa conduta, do que nós fizemos, de como nós agimos, de como nós nos portamos perante o Senhor nesta vida. O salmista aqui ele vai dar alguns elementos de como devemos nos portar, porque o Senhor adverte, lá no versículo 16, ao pecador, porém Deus ainda diz: por que proclamas meus preceitos e receita minhas alianças em tua boca? Pois tu detestas a correção e lanças para trás minhas palavras. Quando vias um ladrão, ias com ele, e a tua parte era com os adúlteros. Abrias tua boca para o mal, e a tua língua tramava falsidades. Sentavas-te a falar contra teu irmão e proferias injúrias contra o filho de tua mãe. Fizeste isso e eu me calaria? Pensaste que eu era semelhante a ti? Então aqui o salmista dá só alguns indicativos daquilo que Deus cobrará de nós, não passará impune no dia do nosso juízo particular. A desobediência, a infidelidade aos preceitos, aos mandamentos do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor. E o Senhor se irrita tanto ao ponto de dizer: como que tu neste estado de pecado tu ainda proclamas os meus preceitos e recitas a minha aliança, a minha lei em tua boca? Tu não tens dignidade para isto. Então é muito sério, irmão e irmã. A nossa vida vai passando, os dias vão substituindo outros dias, e o pecador, infelizmente, sem querer se emendar, vai somando pecado sobre pecado e ficando em má condição perante o nosso Deus. Pelo contrário, os que agradam ao Senhor, ele diz: oferece a Deus o sacrifício do louvor e cumpre tuas promessas. Honra-me quem oferece o sacrifício do louvor, quem é íntegro em seu caminho.
a esse eu mostrarei a salvação de Deus. Deus pede aqui que ofereçamos o sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor é justamente sacrificar nossa vontade humana, nosso querer humano para fazer a vontade de Deus. Ser fiel autenticamente ao seu evangelho, aos seus mandamentos, à sua palavra, às suas exortações. E assim lutando contra a carne e o mundo inimigo, vencendo-nos a nós mesmos. Nós, cada vez que dizemos não ao mundo, não ao pecado, não às tentações, não ao mal, nós, de certa maneira, oferecemos um sacrifício de louvor ao nosso Deus. E isso o agrada muito, isso o honra muito, isso o alegra muito, e isso coopera para que um dia Ele nos mostre a sua salvação, a sua glória eterna, nós sejamos dignos de estar à sua destra quando Ele nos chamar dessa vida e nos mostrar digno de ascender ao céu, e no dia do juízo particular, no juízo da humanidade inteira, nós estarmos à sua direita. E o Senhor ainda pede também que sejamos íntegros nos caminhos do Senhor, íntegros, sem manchas, sem rugas, sem máculas, íntegros como Jesus foi, até o fim. E nós que precisamos ser imitação de Cristo, para louvor de Deus, temos que caminhar na integridade com as nossas palavras, com nossas atitudes, com nossas ações, com nossas condutas, com o nosso agir para com o outro, para conosco mesmo, para com Deus. Deve haver uma integridade, uma honradez, uma dignidade, uma elevação moral dentro de nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas condutas, nas nossas ações, para que o Senhor assim se agrade de nós, e sejamos dignos de um dia ouvir dizer: vinde benditos de meu Pai, e não desonrados, indignos, para ouvir tristemente o decreto do Senhor dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Meu irmão, minha irmã, haverá um dia um juízo, um escatom particular quando partirmos dessa vida, e um geral quando Jesus voltar. Que nós estejamos do lado dos que obedeceram, dos que ofereceram esse sacrifício de louvor, de abrir mão das suas vontades humanas, do seu querer humano, do seu egoísmo, da sua soberba, da sua vaidade, da sua presunção, para se rebaixar totalmente à vontade do Senhor e fazer a vontade dEle, e sermos dignos de estar com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos. Ofereça, meu irmão, um sacrifício de louvor a cada dia, se predispondo a fazer a vontade dEle, que é o que realmente nos fará bem. Renunciar na nossa vontade própria, fazer o que agrada ao Senhor. E que o Espírito Santo te capacite para vencer-se a si mesmo a cada dia, e assim Deus ser exaltado, ser glorificado. Como João Batista pedia, que eu diminua para que ele cresça. João Batista assim oferecia seu sacrifício de louvor a Deus do mesmo jeito conosco. Que eu diminua na minha vontade, do meu querer, que não vale nada, para que cresça a vontade e o querer de Deus, que é tudo, que é o melhor para mim. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paz e bem.